Saúde dos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Nervosismo, mas é para a glória de Deus. Aleluia. Antes de nós louvarmos, vamos abrir as nossas Bíblias em João 5, capítulo 5. Amém? Aleluias. Vamos adorar o Senhor, que é Jesus. João capítulo 5, versículo 1, de 1 a 9. Lemos: Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das Oliveiras, um tanque chamado em hebraico Betsaida, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermo, cego, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? Ou seja, queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Aleluias. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Eu recebi. É um prazer, quer dizer, né, estar servindo na casa do Senhor, a qual eu congrego. E essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de pregar onde eu congrego. Meus irmãos, não se preocupem não, que eu sou chorão quando eu sinto a presença de Jesus. E quando a Jerusa me falou que eu ia pregar, veio uma mensagem na minha mente que era de Jeremias, para pregar sobre o chamado. Aí uma sexta-feira a pastora pregou sobre Jeremias, e eu falei assim: caraca, acho que essa é a palavra, Jeremias, o chamado. E eu estava já meditando nessa palavra sobre Jeremias 18, que Deus dá uma visão para Jeremias, mas sendo que no decorrer dessa história, o bisavô de Jeremias, ele faz um trato com o rei Davi, e eles são tirados da terra e vai para uma terra que se chamava, eu esqueci o nome da terra agora, que você só podia entrar de cabeça baixa no templo. No templo. Aí Deus vai e chama Jeremias quando ele tem 17 anos. Mas não era essa a mensagem que Deus queria. E eu fiquei martelando, jejuando, orando, buscando Deus para que Deus me desse uma mensagem, e essa foi a mensagem. Interessante que durante esses dias eu vim fazendo jejum de meia-noite, foi muito falado aqui sobre jejum, estou fazendo jejum de meia-noite a meio-dia, e sendo que eu trabalho com o público, e é muito difícil às vezes a gente fazer jejum e as pessoas não entendem porque você não pode falar muito, porque você não pode
está muito perto das palavras que te desliga do mundo espiritual. E eu trabalho na academia e às vezes a palavra são muito persuadidas e você tem que estar muito ligado nisso. Então eu fiz esse jejum. E hoje, quando eu fiz o jejum total de quando eu acordei até agora, eu estou em jejum só de água. Interessante que quando eu comecei a abrir o jejum, o Espírito Santo foi palestrando no meu coração. Que hoje a minha esposa ela foi trabalhar, aí eu falei assim, ô Kelvin, leva o Noah, vai lá para minha mãe que eu preciso estudar, preciso jejuar e estudar. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo falou no meu coração, como é que você vai começar a jejuar se a pia está suja? Eu falei, meu Deus, que palavra forte, como é que você vai jejuar se o guarda-roupa está sujo, está bagunçado? Na mesma hora eu parei de jejuar, não, continuei no jejum, falando que comecei a varrer o chão, como se faz, como de sempre eu faço. Varri o chão, passei o pano, varri a louça e por último eu deixei o guarda-roupa para ser arrumado. E ali quando eu lavando e Jesus trabalhando, o Espírito Santo trabalhando na minha vida, e vem uma mensagem que às vezes sempre a pastora prega aqui e fala, Deus ele não é Deus de confusão. Imagine eu, estou fazendo jejum ali, minha casa toda bagunçada, chega minha esposa e fala assim, você não fez nada. E como é que você começa a discutir comigo ali naquela hora? Deus está nesse negócio? E como é que eu ia vir hoje pregar aqui? Entende, irmão? Antes de nós jejuar, nós temos que, igual foi falado ontem, botar as coisas em ordem. Não adianta a gente falar, vou fazer um jejum e tem lixo tá pela boca. Como é que a gente vai fazer jejum assim? Como é que a gente vai fazer jejum a nossa cama bagunçada? Como é que a gente vai fazer jejum assim? Foi o que a pastora pregou ontem. Nós temos que botar alguma coisa em ordem. E isso é verdade, irmão. Para nós que somos jovens e somos casados, às vezes a gente levanta e vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas a gente não olha para o nosso cônjuge, a nossa esposa, que às vezes ela vem, a minha vem cansada, às vezes ela chegou até agora. Sangue de Jesus tem poder. Mas eu amo ela porque é igual aquele The Chosen, quando Jesus chega na casa da mulher de Pedro e fala assim, você viu primeiro, mas foi verdade, gente. Quando eu estava desviado, eu fui lá no portão da casa dela, ela me trouxe uma mensagem de Jeremias, que eu tenho essa mensagem até hoje no coração. Ela falou, depois falou, se você não aceitar Jesus, você vai morrer, que não sei o que. Aquilo ali mexeu com a minha mente. E a gente não era nem casado, a gente só namorava. Aquilo ali mexeu com a minha mente. Eu falei, caraca, mãe, eu tenho que, se eu quero conquistar ela, eu vou ter que seguir Jesus junto com ela. Aí ela primeiro se batizou e eu só enrolando. E ela ali, perseverando. Mas teve um tempo que depois Jesus ele dá a corda, mas ele vai e puxa e fala, ó, acabou o momento, essa é a hora, esse é o momento. Aí fui para o encontro, aceitei Jesus e estou até hoje aí, acho que faz uns 7 anos de igreja. Então vamos lá. Esse evangelho é o evangelho de João. O último evangelho que João escreveu. João escreveu esse evangelho para mostrar para nós que Jesus, ele era Deus. João, ele enfatizou mostrando para o povo, para nós mesmos, que Jesus era Deus. João, ele
prova que Jesus Cristo é Deus de duas maneiras. A primeira maneira é que Jesus atribui tudo que vem de Deus. A primeira é, ele é eterno, sim. Ele é pessoal, sim. Ele é divino, sim. Ele é autoexistente, sim. Ele é doador da vida, sim. Ele é verdadeiro, verdadeira luz, sim. Ele é verdadeira luz vindo do mundo, sim. Ilumina os homens, sim. Esse é o primeiro atributo que João ele tenta nos mostrar, que Jesus ele é Deus. E o segundo atributo é quando Jesus no mesmo livro ele diz 7 vezes assim: eu sou. Meu Deus. E eu escrevi aqui. O primeiro foi em João 6, pode botar aqui, por favor? João 6,35. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso é verdade ou mentira? Verdade. Segundo atributo que Jesus diz: eu sou. João 8,12. Jesus ele diz 7 atributos. João mostra que Jesus diz 7 atributos falando que ele é Deus. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Isso é verdade ou mentira, igreja? Verdade. Amém. João 9, 5, versículo 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aleluia. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Ele fez isso ou não fez, igreja? Fez. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Agora, João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Eu estava morto quando eu não criei em Jesus. Agora que eu creio. Aleluia. Aleluia. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Igreja, não tem outro caminho se não for esse. Qualquer outro caminho que você entrar é beco sem saída. O único caminho que nos dá o acesso ao Pai é esse, Jesus. Ele nos prova, ele mostra que esse é o único caminho que nos leva a ter uma comunhão, ter o prazer de estar vivo com Ele. Jesus ele faz isso. E entrando no texto aqui de João 5, que eu acabei de ler, e vou retornar a ler para a gente entender um pouco o que o Espírito falou no meu coração. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia a Jerusalém. Aqui diz que havia uma festa, mas não diz qual era a festa. Havia uma festa que Jesus sempre ele subia para Jesus sempre ele fazia os deveres dele. Ele sempre, de ano em ano, ele ia nessa festa. Versículo 2. E, ora, em Jerusalém, na Jerusalém, a próxima à porta das oliveiras, um tanque chamado hebraico Betsaida, ao qual tem 5 alpendres, e neste jazia uma grande multidão, enfermos, cegos, coxos e paralíticos,
e esperando o movimento da água. Meus irmãos, quando eu li essa mensagem aqui, eu fiquei pensando, remoendo e lendo as Bíblias que eu guardei todas do meu sogro, que quando ele voltar para Jesus eu vou devolver para ele de novo, porque aquilo ali é a espada dele. E ali eu estava meditando e o interessante é que Jesus, ele entra pela porta das oliveiras, porque ele é a verdadeira ovelha. Mas sendo que foi como nós lemos aqui, havia uma festa em Jerusalém, no templo, e havia 5 alpendres, quer dizer, 5 portas, e Jesus entra por uma dessa porta. Quando as pessoas queriam ir para a festa, o que elas faziam? As pessoas que tinham problema, as pessoas que eram coxa, ela deixava na porta da oliveira. E as pessoas que não tinham problema, ela ia para o templo adorar Jesus. Mas quando eu li isso, eu falei, opa, tem um grande problema aqui nessa história. Porque qual é o problema? Que quando acabava a festa, eles tinham que passar e pegar o problema. Mas não é isso que Jesus queria. Porque a palavra diz aqui, em hebraico, Betsaida. Betsaida quer dizer o quê? Casa da misericórdia. E Jesus entra por essa porta. E ali ele para. E as pessoas vão para o templo. O interessante é que as pessoas, ou aqui nesse texto, eles estavam muito preocupados com a adoração ao templo e esquecendo as pessoas do lado de fora. Mas quando Jesus ele chega no cenário, ele muda tudo. Glória. Jesus ele muda o cenário, porque assim como Jesus viu esse rapaz aqui há 38 anos, no meio da multidão, e Jesus ele chega e só vai na direção dele, é assim na nossa vida. Às vezes nós estamos aqui agora, Jesus pode chegar e Jesus está aqui, ele pode estar falando, ele está falando contigo agora, o Espírito Santo. Jesus ele não precisa chegar e falar abertamente com todo, precisa, sim, precisa, mas ele pode chegar aqui no seu ouvido e falar, meu filho, pega a sua cama, pega a sua vergonha e anda. Levanta e anda. Porque Jesus fala assim para ele, você quer ser curado? E ele fala o quê? Não tem homem nenhum que me leva no tanque, não tem pessoa nenhuma que me pega pela mão e me leva para a igreja. Jesus fala, você quer ser curado? Ele não tem ninguém que me consegue me levar até o tanque. Mas é uma palavra só que Jesus tem. É uma palavra só. Você quer ser curado? Essa palavra é a palavra que Deus botou no meu coração hoje. Você quer ser curado? Aleluia. E Casa da Misericórdia. Ali havia muito roxo, muita pessoa, e havia muita bagunça, havia muita disputa. Vamos ver quem chega primeiro, quando o anjo descer ao tanque. Vamos ver quem louva melhor, vamos ver quem se veste melhor, vamos ver quem faz isso, vamos ver quem faz aquilo. Aí Jesus chega para botar a ordem no lugar. Glória. Jesus na casa Jesus sendo misericordioso do lado de fora, chega para botar a ordem no lugar. Porque o lugar que quando está muita bagunça, Jesus chega para botar a ordem. Glória. Jesus ele é assim, ele faz isso. A tua vida está toda bagunçada, Jesus chega e bota no lugar. Aleluia. Ezequiel, você crê que esses ossos pode reviver? Aí o que Ezequiel diz? Tu sabes, Senhor. Então ele fala, profetiza. O interessante dessa história é que
Jesus, Deus pega Ezequiel e faz andar no meio em volta dos ossos secos, para que Ezequiel não pise naqueles ossos, porque aqueles ossos que ia ressuscitar, ele pode te ajudar. Aleluia. Era o exército de Deus, Deus estava refazendo o exército. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. E estava ali um homem há 38 anos, se achava enfermo. Ele se achava enfermo, igreja. Mas Jesus já tinha visto ele de longe. Assim como Jesus me viu, ele já tinha me visto de longe. Ele falou, ô meu filho, chega. O interessante é que quando Jesus ele me pegou, me resgatou das trevas, meu sonho era ser jogador de futebol. Passei por uns lugares, já joguei futebol em alguns lugares, já joguei na Noruega, na Suécia, na Dinamarca. Mas, meus irmãos, não tem lugar mais lindo do que estar na presença de Deus. Você pode ir para onde você quiser, mas estar na presença de Deus é o lugar mais lindo do mundo. É um lugar que nem fala, aqui é um lugar de comunhão, aqui é um lugar onde a bênção está sendo repartida. Como foi falado aqui, aquele que entrou triste hoje vai sair com alegria. Glória a Deus. Aquele que entrou cansado hoje vai sair revigorado. Eu creio em nome de Jesus. E quando Jesus ele me resgatou, eu já tinha desistido do futebol. Eu morava lá ali na minha tia Ângela, eu já tinha desistido do futebol. Aí eu falei, não quero mais jogar futebol não. Eu já estava caminhando para Jesus. E aí eu fui para a praia, aí sentei na praia, na areia, fiquei olhando assim para o mar, falando com Deus. Eu falei, sabe uma coisa? Vou montar a barraca não, vou embora. Vim para casa e fiquei lá na minha tia sentado. Cheguei, fiquei sentado, tomei um banho, fiquei sentado no sofá e meu telefone tocou. Aí era um amigo meu, que hoje virou meu compadre, o Rafa, mora até em Barcelona. Que Deus te abençoe, Rafa, que tu estiver vendo essa administração. Aí ele, vou falar meu apelido. Ô tio, você tá afim de jogar a Copa do Brasil? Aí eu falei, cara, eu não tô afim não, porque eu não tô nem treinando. Ele, cara, tu sabe, tu é malandro, tu sabe jogar bola, não precisa você só fazer um arroz com feijão. Aí eu falei, beleza, vou. Ele, então, você tem que se apresentar lá no Leme, porque os caras já estão te esperando lá com o uniforme, você vai jogar no time do Rio Branco. Aí eu falei, ok, vou lá. Aí eu fui lá. Aí, Deus ele sabe trabalhar, irmão. Aí eu já indo para a igreja, mas tinha vez que eu dava aquela recaída, aí eu voltava, tinha vez que, irmão, a meu testemunho é tão tremendo que a Carol, a Gabi me conhece. Irmão, meu pai tem barraca na praia, eu ia para a praia, e aí falava assim, não vou beber, Jesus, não vou beber. Aí eu bebia. Lembrava que tinha culto, meus irmãos. Eu ia para o culto assim mesmo. Bêbados, ficava lá no meu cantinho chorando pra caraca. Ia pra casa. Chegava no outro dia, era igual aqui, quarta e sexta. Chegava sexta-feira, era aquele dia que as pessoas não, vamos, não sei o que lá. A carne é fraca, a gente ia assim, vamos. Aí eu lembrava que quando eu estava desmontando a barriga, tem culto. Eu nem ia para casa tomar banho, irmão. Eu ia direto pro culto, cheio de areia, com a bolsa aqui do lado, às vezes chegava de camiseta, sentava lá atrás e ficava. E Jesus ia trabalhando, irmão. E Jesus ia trabalhando, aí ele me via, ela falava assim, botava a mão assim no olho e fazia assim, por que você veio desse jeito? Pode vir pra cá. Eu falei, agora que eu já estou aqui, não vou voltar não. E Jesus foi trabalhando. Quando eu aceitei essa proposta do futebol, o primeiro jogo foi Rio Branco e Flamengo. Ali verdadeiramente eu vi que Jesus, ele era de verdade. Porque quando eu entrei, que ia cantar o hino nacional, estamos lá, o Espírito Santo soprou no meu ouvido e falou assim, não é isso que eu tenho para você, eu tenho algo muito além disso. Eu falei, caraca, eu olhei para o lado, olhei para o outro. Aí eu falei, foi tu que falou com o cara, eu falei nada, aí eu falei, caraca, quem tá falando? E eu, depois eu fui discernir que era o Espírito, aí eu
sou chorão. Quando o Espírito Santo começou a falar, eu comecei a chorar, jogando bola, irmão. Jogando bola. Eu falei, eu vou esperar isso acabar e verdadeiramente eu vou mergulhar no Evangelho. Vou largar isso tudo. E dali pra cá, irmão, Jesus foi trabalhando na minha vida. Muito, muito lindo. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente perde muitas amizades. As portas parece que se fecham. A gente fica, parece que a gente fica sozinho, mas a gente não está sozinho. Jesus, ele está ali do nosso lado. Mas teve um dia que eu estava conversando com a minha tia, ou com a Alessandra, a obreira Alessandra, aí eles falaram assim, você se afastou de todo mundo, que não sei o quê, dos teus melhores amigos, do NEM, do Skinny. Mas eu falei assim, é necessário. Porque antes o NEM não era, assim, não era convertido, mas hoje ele é. Então era conversa muito persuadia, não era aquelas conversas que me edificavam. Então eu vou fazer o que é perto deles? É por aí. E ninguém entendia, você começou a andar sozinho, você está andando sozinho, que não sei o que. Aí eu ficava, caraca, Jesus, e agora? O que eu vou falar para que eles possam entender? Aceitei Jesus. Ah, mentira, tu não aceitou Jesus não. E não sei o que, e não sei o que lá, eu aceitei. Logo você? Tchu? Meu irmão. Aí eu falei, aceitei Jesus, meus irmãos. Aí conversando com a Alessandra, onde a gente tinha onde a gente trabalhava ali no Caiçara, aí passou, aí a Alessandra falou assim, agora que Jesus te alcançou, a gente tem que orar para alcançar os meninos, o NEM, o Skinny, e vai-se vai. E a gente tem que orar para alcançar o NEM, porque o NEM, o Adailton, ele é o líder. A Alessandra falava assim, Mas aí Deus faz o quê? Deus faz o quê? Separa. Mas sendo que, tipo, todo mundo ia lá pra casa do Adailton ficar zoando, brincando. Então a Alessandra teve mais visão que ele é o líder, então vamos orar por ele. Então eu comecei. Aí eu comecei a ir pro monte fazer aí minha oração. E foi um tempo, aí hoje o Adailton recebendo a oportunidade, trabalhando no som, fazendo a obra de Deus. Isso não tem preço, igreja. Às vezes Jesus não vai fazer em nós, mas vai fazer para nós, entre nós. Entende? Então, 38 anos ele estava ali, esperando a benção dele. Quando eu meditando nessa palavra, eu fiquei olhando para essa palavra e falei assim, caraca, esse rapaz ele esperou 38 anos naquele tanque. Aí veio a mensagem de Jesus, quando Jesus ele tinha 12 anos e ia pregar no templo. Aí eu imagino Jesus olhando para ele, falando no ouvido dele assim, ó, espera que eu vou voltar. Jesus com 12 anos, se passou 12 anos, 26 anos, e aquele rapaz ali sentado, esperando alguém jogar ele para que ele fosse curado. E Jesus vem, a Bíblia fala que Jesus já sabia que ele estava ali, que Jesus olha para ele e fala assim, conjecturando, Jesus já chega e fala assim, imagine Jesus falando, eu falei que ia voltar, então hoje você levanta e anda. Foi 38 anos, mas ele esperou 26 anos Jesus voltar para poder curar ele. E muitas das vezes a gente quer coisa rápida, mas com Deus não é assim não, com Jesus não é assim não. Ele faz da maneira dele, ele faz do jeito dele. Mas sendo que a gente somos apressados, é igual uma pessoa que eu conheço. Ela é assim, a minha esposa. Aleluia. Ela quer, às vezes, botar o burro na frente da carroça. Eu falo isso pra você. Às vezes você quer botar o burro na frente da carroça. Espera, varão. Aí, às vezes, ela vai, quando ela fala assim, você fala, também quando você fala, as coisas vão e acontecem. Aí eu falo assim, mas quando eu não escuto Jesus, eu tenho que te escutar. Porque quando a gente não escuta Deus, a gente tem que escutar a nossa esposa.
Porque ela é a voz depois de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Ainda mais para nós que somos jovens. Nós que somos jovens, às vezes a gente somos muito agitados, a gente quer fazer tudo para poder mostrar para nossas esposas. Mas ela fala assim, você é muito calmo, mas depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a ser assim, gente. Eu não era calmo, eu queria fazer tudo, fazer isso, fazer aquilo. Não, eu tenho que deixar isso bem, eu tenho que fazer isso bem, eu tenho que mostrar para ela que eu faço isso. Mas não, e Jesus foi palestrando, trabalhando na minha vida, mostrando que não é do meu jeito, é da maneira que Ele quer, é do jeito que Ele quer. Então, hoje, para mim, hoje estar pregando essa mensagem aqui, eu esperei muito. Porque quando eu cheguei aqui, para conversar com a pastora, ela falou assim, você vai ficar aí sentadinho. Se você quiser ficar aqui, você fica. Se você não quiser ficar, amém. Mas eu falei, não, é aqui que eu vou ficar, porque minha esposa já estava vindo para cá, e eu também estava pedindo uma direção para vir para uma igreja. Aí eu falei, não, amém, vou ficar aqui. E se passou 3 anos ou 4 anos para mim ter uma oportunidade para pregar, gente. Aleluia. Imagine se eu fosse outro, ele não me dá a oportunidade, vou embora. Mas antes de eu vir para cá, eu já tinha recebido essa palavra. Não vai para lá não, porque ele não dá uma oportunidade lá não, né? E a minha mente eu falei, não, eu não quero oportunidade, eu quero aprender. Aleluia. Porque a oportunidade, aqui, essa oportunidade vai passar. Mas a verdadeira oportunidade que eu tenho é todo dia dentro de casa de pregar por meus filhos. Aleluia. Essa é a oportunidade que eu tenho todos os dias de olhar para o Kevin, para o Novo, para o Vitor Hugo e pregar para eles. Ou para minha esposa, ou ela vice-versa, ela prega para mim. E a gente continua assim. E eu continuo assim esperando. Por isso que hoje eu estou muito feliz de poder estar aqui ministrando essa palavra, de poder estar tendo essa oportunidade. Porque Deus ele faz no tempo dele. Aleluia. O tempo dele é extraordinário. Aleluia. Não tem nada que troca. Não tem valor nenhum para mim isso. E é muito gratificante estar pregando aqui para pessoas que me viram outra hora como eu era. Mirela, Isabela, pegou um pouquinho, Gabi, Thaís, Carol, Daiane, eu era só o sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus ele purifica. Aleluia! Só o sangue de Jesus mesmo para transformar o homem, para transformar a mulher. Que ninguém dava nada, e Jesus vem e fala assim, quer ser curado? Aleluia! Quer ser transformado? Aleluia! É isso aí que Jesus faz, transforma o homem por inteiro. Continuando aqui, irmão. E o enfermo respondeu-lhe Jesus, não tem ninguém que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas enquanto eu vou descer, outros depois de mim vêm. Olha que interessante, irmão. Era multidão de pessoas ali naquele lugar. O lugar que era para ser de comunhão, o lugar que era para ser de união, de se ajuntar, o lugar que era para ser de alegria, mas ninguém pegava na mão do outro e conseguia levar ele no tanque. Era uma disputa terrível para poder chegar ali, naquele tanque. Mas aí Jesus, sendo misericordioso, ele olha, glória, aleluia, e vai na direção daquele que precisa ser curado. Aleluia. Enquanto ali tinha muitos coxos, tinha muitas pessoas enfermas, mas Jesus ele vai na direção daquela, na sua direção. Deus. Você pode estar no meio de tantas pessoas, mas Jesus ele vai na sua direção. Aleluia. Jesus ele sabe trabalhar, Jesus ele sabe
fazer da maneira dele. Jesus lhe disse, versículo 8, levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama, e aquele dia era sábado. A Bíblia diz que no sábado as pessoas não poderiam ser curadas, as pessoas não poderiam. O judeu, eles trabalham assim, quando chega sábado ele não faz nada, ele fica trancado dentro de casa. E certo dia eu fui numa célula e lá tinha um judeu. Aí entramos nessa conversa. Aí eu falei, aí ele estava falando que não fazia nada no sábado, mas sendo que ele era casado. Aí eu falando que não fazia nada no sábado, isso aqui. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, se um dia a sua esposa ela passar mal no sábado, o que você vai fazer? Vai deixar ela passar mal ou você vai levar ela no hospital? Aí ele parou e pensou. Ele, é verdade, eu vou ter que socorrer minha esposa. Eu falei, lógico, porque é só uma só carne. Então, irmão, você tem que pensar bem antes de você fazer esse propósito aí de judeu, porque nem judeu você é. Você quer entrar, mas nem judeu você é. Então você pensa bem, irmão, antes de você entrar nesse propósito aí de judeu, porque o judeu ele faz eles não querem saber de nada, eles fazem mesmo, eles não, se tiver cair no mundo, ele está ali no propósito deles. Ele não abre mão de nada não. Ele não troca o sábado por nada. E interessante que quando Jesus cura, Jesus ele pergunta, porque antes de Jesus perguntar, ele precisa da resposta. Porque primeiro a nossa libertação, a nossa cura, ela vem aqui na mente, para depois a gente ser curado pelo corpo inteiro. Então Jesus ele cura o paralítico no sábado e ele entra no templo glorificando a Deus. Aleluia. E eles olhando, os fariseus olhando e falam assim, ué, hoje é sábado, por que você está com a sua cama? E ele não sabia o que falar. Ele não sabia que foi Jesus que tinha curado ele. E aquele homem mandou eu pegar minha cama e levantar. No versículo 14, para fechar, irmãos. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estão são, ou eis que já estão curados. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa. Vou ler de novo. Depois Jesus encontrou no templo, disse-lhe, eis que está são, não peque mais, para que te não suceda alguma coisa. Depois que Jesus transformou a mente desse homem, Jesus ele chega no templo e fala, não peque mais, você já está curado. Essa palavra ela é para mim e para você. Glória a Deus. Quando a gente entra por essa porta, é Jesus falando para nós, não peque mais. Aleluia. Você já está são. Mas foi como outro dia eu pregando aqui sobre Mateus 4, que Jesus, quando ele sai de um grande evento, que ele é batizado, aí o Espírito Santo leva ele para o deserto. Quando ele chega no deserto, ele é tentado pelo diabo, e o diabo ele oferece prazeres momentâneos para Deus. Se você me adorar, eu vou te dar isso. Se você prostrar-se, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E Jesus rebate com a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus.
E depois no final do versículo, que outro dia o irmão também, Rafael, estava falando aqui, que o anjo ele vem e nos serve. Ele vem e serve a Jesus. Aí ele fez uma pergunta: quem está te servindo? E eu, meditando e trazendo essa palavra, eu vi que às vezes o inimigo ele faz muito isso na nossa vida. Ele traz para a juventude principalmente. Ele não se apresenta para nós como o chifre, ele não se apresenta para nós como a gente vê numa televisão, ele se apresenta como um anjo de luz, que ele era um anjo de luz. Então ele apresenta sempre com algo bom, com um copão de uísque, com uma roupa que curtinha, e isso e aquilo. O diabo ele não vai se apresentar para você, faz isso, eu sou feio. Não, o diabo ele vai apresentar com as coisas mais belas e perfeitas para você, para que nós possamos cair. Mas sendo que Jesus, ele olha para ele e fala assim: não só de bom viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Então o que eu tenho para a nossa vida, que eu tenho para a nossa reflexão é essa mensagem, para que nós possamos sair daqui hoje. Nós já somos curados pelo sangue de Jesus. Hoje nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Hoje Jesus ele morreu na cruz por mim, por você. Mesmo a gente sendo infiel, ele continua sendo fiel. Ele cada vez mais ele quer os jovens para ele, porque a palavra diz que jovens profetizarão, jovens falarão em línguas, jovens ele tem mais vigor, não porque os anciões não têm, mas Deus ele quer usar os jovens também. Mas sendo que os jovens hoje em dia se esconde muito da palavra, a gente se esconde muito do que Deus quer fazer na vida. Às vezes, você está com oportunidade, eu não. Aí quer dizer, irmão, é só você falar o que Deus botou no teu coração. Aleluia. Às vezes o que a gente vai falar, um não vai receber, mas o outro vai receber. Por aí. A palavra de Deus é assim. É sim, não. Então quando Deus ele usa alguém para te dar a oportunidade para você falar do amor dele, fale. Aleluia. Fale do amor de Deus aonde estiver, seja tempo, fora de tempo. Foi o que eu falei aqui na segunda-feira, quando eu tive a oportunidade. Às vezes Deus ele dá a oportunidade para a gente pregar sim, mas às vezes a gente quer pregar aqui dentro, mas às vezes Deus dá a oportunidade para a gente pregar lá fora. Desse jeito. No meu trabalho é toda hora, eles falam assim, os irmãos até me zoam, daqui a pouco o Ademilton vai vir falando da palavra de Deus. Desse jeito. E não sei, eu falo, irmão, eu não tenho outra coisa para falar. Aleluia. Se não for de Jesus. Glória a Deus. Vocês podem trilhar outros caminhos, podem trilhar outras conversas, mas no final tem que falar de Jesus. Tem que perguntar. O Jorge veio aqui, o que a gente conhece como Caí. Aí ele ficou muito maravilhado, que ele ficou me perguntando: ô tio, como é que Deus faz essas coisas, que não sei o que lá. Caraca, eu gostei muito lá daquela igreja, porque só tem pessoas que é gente boa, ou sangue bom no mundo lá fora, como é que a gente fala, sangue bom, achei muito maneiro, vou ir lá mais vezes. O Rafael, caraca, o Adailton falando de Jesus, cara, eu nunca imaginei lá, eu falei, Deus ele faz isso, Jorge. Glória. Deus ele dá oportunidade às vezes para quem não quer. Deus ele pega aqueles que ninguém quer, os rejeitados, e vai trabalhando, vai lapidando. Quando vai ver, está pregando o evangelho de Deus. Só para fechar, eu estou olhando para a Andréia e estava lembrando quando eu fazia live, eu só via lá a Andréia. Glória a Deus. É isso aí, jovem, continua pregando. É isso aí, jovem, na pandemia. Caraca, eu só via a irmã Andréia lá. Hoje eu estou aqui, ó. Hoje eu estou aqui pregando e ela ali sentada. Deus faz isso, igreja. Eu queria deixar essa mensagem de reflexão para a vida dos irmãos. Queria pedir que os irmãos ficassem de pé para mim fazer uma oração.
Aleluia. Antes de entregar o microfone. Feche os seus olhos. Senhor Deus e meu Pai, aqui hoje nesse culto jovem, culto abençoado, a sua palavra ela foi falada. Mas é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, Senhor. Eu só fui um canal aqui para muitos que estão aqui, Jesus. Mas é o Senhor que convence a cada um aqui, Senhor. É o Senhor que vê o coração de cada um aqui, Deus. É o Senhor que vê a mente de cada um aqui, Senhor. Então, Deus, que os meus irmãos, eles não possam sair daqui sem receber essa palavra. Porque a semente ela já foi plantada, Senhor. Que quando eles saírem daqui, Senhor, essa palavra ela possa crescer dentro deles, Jesus. Que essa palavra, assim como me alcançou, Jesus, possa alcançar a vida deles também, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, trabalha na mente, no subconsciente de cada um aqui, Deus. Trabalha no coração, purifica o coração dessas pessoas, Jesus. Purifica a mente, Deus, em nome de Jesus, Pai. Quero te entregar essa igreja, Deus, na palma das tuas mãos, Senhor. A qual, Deus, o Senhor está fazendo uma grande obra na vida dessa igreja, Pai. Eu já creio, Pai, no lugar que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. O Senhor está vendo, Pai, que aqui está ficando pequeno para tanto jovem, para tantos cultos de mulheres, tantos cultos de homem, Pai, aqui está ficando pequeno, Senhor. O Senhor está vendo, Pai. E eu creio que no tempo certo e no tempo oportuno o Senhor vai abrir essa porta. Aleluia. Deus, desde já, Pai, já vai preparando obreiros aqui na tua casa, Pai. Vai levantando jovem, Pai, aqui para que possa fazer a obra do Senhor, Jesus. Aleluia. Sem vergonha, Pai, sem medo, sem trepidez, Senhor. Deus, a tua palavra, ela nos renova todos os dias, Senhor. Então, Pai, toma a vida de cada um que entrou aqui pela essa porta, Senhor. Porque cada um que entrou aqui é que ouviu a sua voz, Senhor. Que o Senhor é o bom pastor. O Senhor é a verdadeira porta, Senhor. Assim o Senhor nos recebemos, Pai, aqui neste lugar, Deus. Eu te peço, Deus, mais uma vez, seja conosco, Pai. Seja conosco durante o dia, Pai. Seja conosco durante a noite, Pai. Aleluia. Seja conosco no nosso trabalho, Pai. Seja conosco quando nós saímos daqui, Pai. Seja conosco, Pai, no nosso deitar, no nosso levantar, Senhor. Seja conosco, Pai, na faculdade, Senhor. Seja conosco, Pai, no ambiente de trabalho, Pai. Nas rodas dos carnecedores, Pai. Seja conosco, Pai. Deus, não deixa nós vacilarmos. Abra nossos olhos para que nós possamos ver as armadilhas e a cilada do inimigo, Pai. Deus, eu entrego a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E as palmas louvam ao Senhor.